Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Brasil 3, Croácia 1, vitória no segundo amistoso dessa última data FIFA. Perdeu para a França por 2-1 e vence uma Croácia forte, uma Croácia semifinalista, uma Croácia finalista. Tem a mesma base ali, o mesmo treinador, mesma metodologia, e o Brasil venceu aquela que foi a sua rival e que te derrotou, que tirou o Brasil da Copa do Mundo em 22. Bora lá, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Não esquece também de estar seguindo a gente no Instagram, beleza? Ajuda muito, bora bater os 5 mil inscritos. Por favor, eu conto com a sua inscrição. Não custa nada, só aperta o botãozinho, se inscreve aí, ajuda muito e tamo junto já, desde já, muito obrigado. Rapaziada, tem alguns pontos, algumas coisas que a gente precisa pontuar mesmo aqui, falar, e que é concreto, que é Endrick precisa estar nessa convocação final, precisa ir pra Copa. Luiz Henrique precisa ir pra Copa, carimbou hoje a sua vaga. Danilo carimbou a sua vaga. Andrei Santos, basta, não vale, não cabe nesse plantel de Copa. É um moleque novo, tem muito a evoluir, talvez possa melhorar e talvez estar à disposição em 2030, mas para essa Copa ainda não é o momento dele, ele não consegue. Ele se comparado aos outros que disputam a mesma vaga, mesma posição no meio, ele está muito atrás nessa corrida, então acho que perdeu a sua vaguinha nessa última data FIFA. Outro, Bento, não dá. Não dá, cara. Eu nunca vi um goleiro correr num passe futuro, correr atrás da bola num ponto futuro dela. Nunca vi. Parece que ele ia receber o passe e ele me toma aquele gol. O cara só fez o gol porque o Bento estava fora de sua posição, totalmente desalinhado, cara. Nem fez a corrida verticalmente em linha reta, ele correu pro ponto futuro, imaginando que a bola passaria. Que percepção é essa? Ele imaginou que a bola passaria pelos zagueiros, primeiro pelo Marquinhos e pelo Danilo. Ele imaginou que a bola passaria por eles e não passou, cara. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Não é desse jeito. O cara, ele foi muito perdido na situação ali. Não é, cara. Ele é um goleiro que tem sido reserva do Al Nassr. Não dá, não dá. Bom, primeiro jogo do Luiz Henrique como titular, com o Ancelotti, muito bom, por sinal, muito bom mesmo. Ele já havia entrado bem contra a França, foi um dos poucos que se salvou, ele e o Danilo, e agora eles aproveitando essa oportunidade como titular. O Danilo, ele mapeia muito bem, quando ele recebe a bola, você dá pra ver no campo, na movimentação dele, que ele está a todo momento mapeando o campo, vendo onde está livre, quem está em melhor posição de receber o passe. Ele já domina, já ajeitando pra frente, para onde, pro lado, um domínio orientado para onde ele quer passar. Ele é muito bom defensivamente. Ele já jogou como 5 no Palmeiras quando era ele e o Zé Rafael. Ele já jogou como 8. Ele faz essa função mais ou menos agora no Botafogo. Tem se destacado nesse Botafogo terrível, para você ver como um cara é bom, que mesmo na fase horrível do time ele continua se destacando e está sendo convocado para a seleção. E ele tem sido muito bem acionado e ele tem uma forte chegada à área e como elemento surpresa, algo que o Bruno Guimarães não tem tanto. É uma das qualidades do Bruno Guimarães, talvez chegar para fazer essa finalização de fora da área, mas dele não tem tanta presença de área em comparação com o Danilo. Então são dois contrapontos e dois ótimos, excelentes jogadores, que eu acho também que o Ancelotti pode colocar os dois para jogar junto, mas aí o Ancelotti arriscaria muito pro seu estilo de jogo mais conservador. Por isso que ele vai manter ainda o Casemiro e mais um desses dois, ou o Bruno Guimarães ou o Danilo. E para mim tanto faz, os dois são ótimos jogadores, muito bom, tem suas qualidades, os dois são muito bons de passes. Por isso que eu falo que o Danilo cravou a ida dele para a Copa nesses amistosos, manteve uma boa sequência, entrou bem, continua bem. O mesmo com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique hoje fez, na verdade, o Perisic ele ter pesadelo. Era pro Perisic ter sido expulso, porque ele provoca um cartão amarelo aos 21 minutos do primeiro tempo, e mais lá na frente ele provoca uma outra falta que poderia o juiz ter dado o cartão amarelo. O juiz só não deu para não expulsar mesmo, porque o Perisic já era amarelado, mas o cartão o lance também foi muito semelhante ao primeiro lance, onde ele consegue escapar em velocidade e o Perisic chega atrasado num carrinho e pega ele. Então muito semelhante, poderia ter sido expulso, e que facilitaria ainda mais e muito mais o jogo da seleção brasileira. O gol sai de uma ótima jogada do Cunha, que queimou a minha língua, que no primeiro jogo contra a França eu falei, eu acho que o Cunha não deveria fazer muito essa função, né? Pra mim, na minha opinião, precisa ter um 10 de ofício ali mesmo, com características de 10. O Cunha, ele é um 9, ele é o segundo atacante, ele consegue armar muito bem, ele tem feito isso no Manchester, mas pra mim ainda é uma improvisação. Possa ser que futuramente ele se transforme nesse jogador 10, mas pra mim no momento não é esse. Mas hoje ele foi muito bem. Foi muito bem.
e tem que se tornar uma opção. Então tem que tirar o chapéu. Quando o cara vai bem, você tem que elogiar, você tem que dizer que ele fez a função dele como muito bem. Então a função de jogo que foi prevista pra ele joga com o João Pedro faz o centroavante, ele faz o segundo atacante, o falso 9 às vezes, e volta pra estar sempre recebendo. E foi desse jeito, ele dando opção de chute e finalização fora de área. Ele finaliza umas 2 vezes numa jogada ensaiada de falta, e depois num passe do Vini Júnior, onde o goleiro pega, defende muito bem. O goleiro também da Croácia, que foi muito bem, o Livakovic, é um ótimo goleiro. Fechou tudo contra o Brasil e Croácia em 2022 e hoje ia fechando tudo, salvou uma ótima defesa num passe do Vini Júnior pro João Pedro, que o João Pedro entra na área e finaliza de esquerda, rasteiro, a bola bate por baixo dele e fica presa ali, ele defende, seria ali o gol do Brasil, mas o goleirão apareceu, salvou uma, também no mesmo estilo de jogadinha, o Vinícius Júnior aparecendo bastante, sendo acionado pela esquerda. Aquilo que ele não fez contra a França, hoje ele foi fazendo. Eu achei muito legal uns caras comentando, falando que como o Danilo parece o Camavinga. E aí o Ancelotti falou, pô, o Camavinga tá aí, ó. O Modric era do Real Madrid, Casemiro, então ele se sentia em casa, Real Madrid, e então ele começou a jogar achando que ele estava ainda no Real. E aí ele conseguiu fazer bastante essa infiltração pelo lado esquerdo e voltando, olhando para trás, fazendo um passo para trás. Ele faz esse passe mais uma vez no primeiro lance ali, onde o Danilo chuta no contrapé do Livakovic. O Livakovic faz uma defesaça. Por pouco também não sairia o primeiro gol do Danilo ali antes já. Mas o Brasil fez 1-0 muito bem. E aí tem a cagada, a presepada do Bento, que a gente comentou aqui no começo. Falamos sobre o jeito que ele saiu tudo estabanado. E vagabundo tá lá, pedindo a convocação do Bento. E o Bento não consegue nem sair em linha reta do gol. Pelo amor de Deus, Bento. Que é isso? Mas fazer o que, né? Foi convocado, falhou. E a nossa sorte é que o Endrick, no lance seguinte, conseguiu ali arranjar um pênalti, que na minha opinião não foi tão pênalti assim. Dava pra marcar, mas eu não achei tão pênalti assim. Ele vai lá, o Igor Thiago bate, finaliza muito bem. Não à toa é o artilheiro da Premier League. E depois, mais uma vez, o Igor Thiago, num contra-ataque, ele rouba a bola, ele dá o primeiro combate, passa pro Endrick, que sai em velocidade e acha o Martinelli, faz um passe em profundidade pro Martinelli só chegar e chutar cruzado de esquerda para vencer o Livakovic e fazer o 3-1 e ali pressionar o Ancelotti a chamar o moleque. Chama o moleque, dá mais tempo pro moleque, porque ele tem sido decisivo no Lyon, tem jogado muito bem. Ele não só tem feito gol, como ele tem criado muitas oportunidades e deixado muitos companheiros dele na cara do gol lá no Lyon. E é algo que ele fez hoje, deu assistência, jogou muito bem, criou, produziu, atraiu a marcação. É muito rápido, muito forte e muito inteligente, taticamente falando. Ele sabe muito bem se posicionar e encontrar os espaços na defesa. E é isso aí. O que você acha dessa seleção? Dia 18 de maio tem a última convocação final para a Copa do Mundo. Eu acredito que o Neymar, cara, depois desses trevos que surgiram na cabeça do Ancelotti na parte de muitas opções no ataque, talvez o menino Ney fique de fora. É uma pena, né? Agregaria muito para a seleção, mas é uma pena. O nosso maior artilheiro, o Neymar também, para encerrar a carreira dele, seria perfeito ele encerrar a carreira ali jogando a sua última Copa do Mundo, junto com o Messi, junto com o Cristiano Ronaldo ali, os 3 últimos maiores nomes, assim, no nosso futebol. Infelizmente, tá se tornando cada vez mais distante, ainda há esperança, vamos ver como que ele vai estar fisicamente, os próximos passos, mas a porcentagem de convocação dele tá só diminuindo, assim, na minha opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você acha, até onde nós podemos chegar, beleza? Tamo junto, não esquece de seguir as nossas redes sociais, segue lá no Instagram, acompanha lá, TikTok também tem, Facebook, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu!